Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do canal Histórias do Cinema. Os recadinhos básicos sempre. Se estiver assistindo no YouTube, ativa o sininho aí, compartilha, comenta, dá like no vídeo. E no Facebook, clique em seguir aqui na página, depois em ver primeiro. O tema de hoje é cinema clássico e as primeiras adaptações das histórias em quadrinhos para a telona. E o meu convidado super especial, Diego Nunes, criador e editor do site Memórias Cinematográficas, um dos principais sites aí sobre cinema clássico e antigo e com biografias de grandes artistas do cinema internacional. O site foi criado em 2009. Ele é autor do livro também Cai Lá, Intercâmbio Cinematográfico entre Brasil e Portugal, entre outros trabalhos. Diego, é um prazer estar aqui contigo. Como o site é a História do Cinema, e a gente sempre gosta de saber a história de quem a gente está conversando aqui. Eu queria saber como é que foi teu caminho até chegar ao cinema e também a criação do Memórias Cinematográficas. Como é que foi esse percurso todo aí? Bom, primeiro agradecer, André, a possibilidade, agradecer a quem está assistindo. Eu vou tentar resumir um pouco, porque eu me empolgo e eu falo demais. Assim, fica à vontade. Né? Eu sempre fui uma criança meio que gostava de cinema, assim. Meio culpa da sessão da tarde, que nos anos 80 passavam os filmes do Jerry Lewis, do Elvis, o Doce Pássaro da Juventude com a Shirley Temple. E nessa época não tinha internet, né? Algumas pessoas mais jovens podem achar isso meio estranho. Então eu comecei a consumir o que eu achava em revistas, em jornais e tal. Era muito difícil, assim, informações. Eu me lembro que a primeira vez que eu acessei a internet, eu fui procurar informação sobre a Dolores Costello, que é uma atriz da década de 20, parente da Drew Barrymore, porque eu não sabia quase nada dela. E principalmente em 1995, eu tinha 15 anos, quando se completou o centenário do cinema, da primeira transmissão dos Lumières. Se fez muito material na época sobre o centenário do cinema. Teve programas na TV, a TV Cultura tinha um programa com o Rubens Edal Filho, que passava filmes antigos, saíram revistas, livros. Então eu comecei a conhecer mais a partir de 95, assim. Até então eu era um fã e comecei a me tornar um pesquisador, assim. Eu sempre gostei de personagens meio lado B, meio esquecidos, assim. Quando eu assisti Uma Linda Mulher, tem um personagem lá que aparece muito pouco, que é o Ralph Bellamy, que é o último filme dele, e eu fiquei curioso, quem é esse cara? Né? Daí eu descobri que ele foi um grande coadjuvante na década de 30, 40, que quase não se sabia, não tinha muita informação dele nos livros e tal. Comecei a pesquisar sobre esses nomes um pouco mais esquecidos, assim, né? Nada contra os medalhões. E o site surgiu meio por acaso. Assim. Eu tinha meu Facebook, minhas redes pessoais, e postava coisas relacionadas a cinema. Assim, na minha timeline tinha 2, 3 curtidas de amigos que gostavam. Comecei a fazer amigos assim que eu nem conhecia pessoalmente, mas que gostavam do tema. E em 5 de agosto, no aniversário da Carmen Miranda, da morte da Carmen Miranda, várias pessoas estavam postando coisas sobre o falecimento da Carmen Miranda, que fazia anos da morte dela. E eu postei uma foto de uma atriz chamada Susan Ball, que ela morreu no mesmo dia e ano que a Carmen. Né? Tinha 26 anos, ela era muito jovem, ela era prima da Lucille Ball. E comentei, hoje também seria aniversário da morte da atriz Susan Ball, que morreu aos 26 anos, no mesmo dia. A sua morte foi meio ofuscada pela morte da Carmen, que era muito mais famosa que a Susan. Postei na minha rede social normal, e essa postagem deu 200 e poucos compartilhamentos. Assim. Eu comecei a receber muito pedido de amizade de pessoas que eu não conhecia, essas pessoas comentando nas minhas fotos e coisas antigas minhas, e eu achei aquilo um pouco invasivo para, assim, porque eu estava falando da Susan Ball e pessoas que viram a postagem começaram a entrar em coisas pessoais minhas, comentaram fotos da minha mãe, coisas assim. Então eu falei, eu vou criar uma página no Face só para postar coisas de cinema, para manter a minha vida particular e quem quiser seguir. Só que assim, eu não levava isso a sério, era um hobby, né?
Eu levei 2 anos para ter, acho, 200 seguidores, porque eu também não pedi para ninguém curtir, eu queria ver o alcance orgânico disso. E postava de vez em quando, às vezes ficava vários dias sem postar nada e tal. E daí um dia, que seria o aniversário do Omar Sharif, eu editei um videozinho com algumas cenas de alguns filmes do Omar Sharif e programei para entrar na página. Eu trabalhava à noite, eu programei para entrar tipo 6 horas da tarde. Eu tinha umas coisas para resolver na rua, saí o dia inteiro e fui trabalhar e não acessei o Facebook, assim. E daí no dia seguinte eu entrei na página, eu estava com 15 mil seguidores e o vídeo do Omar Sharif tinha dado mais de 1 milhão de visualizações, assim, né? Totalmente orgânico, totalmente inesperado, assim. E daí eu falei, olha, isso tem um potencialzinho, né? Então eu comecei a me dedicar mais, assim. Hoje em dia eu até consigo viver do site, né? Uhum. As pessoas acham que viver de internet não dá trabalho, que não é. É possível, mas dá trabalho e exige tempo, né? Você tem que fazer um conteúdo de qualidade para conquistar o seu público. Você nunca vai conseguir forçar um público a chegar, as pessoas vão chegando, assim. Então, assim, se você sonha em trabalhar com isso, mete a cara, mas, assim, é trabalho, e faça um trabalho honesto, dedicado, respeite seu público, não force a barra, sabe? Uhum. Que as coisas, se você tiver qualidade de conteúdo, elas vão crescer naturalmente, assim, né? Também não tente procurar isso aqui está fazendo sucesso, vai imitar. Não, a imitação, se já tem o original, as pessoas dificilmente vão, né? Acha o seu filão, acha o seu público, assim, faça o que você gosta de verdade, assim, né? Porque para mim é um prazer, assim, né? Contar essas histórias, porque são coisas que desde criança, adolescente, eu pesquiso, estudo e gosto. Então, assim, quando eu estou contando uma história, é algo que há alguns anos atrás eu já fiquei encantado em conhecer, né, esses bastidores, assim. Foi mais ou menos isso. Assim. E aí, como é que é o dia a dia, assim, de pesquisa? Quanto tempo você se volta para o site? Como é que é? É todo dia, fim de semana, você dá uma descansada? Não? Como é que funciona? Todo dia, fim de semana, inclusive é até uma coisa um pouco chata, mas eu me lembro que um dos primeiros sites que eu acompanhei sobre cinema antigo era um site americano, que eu descobri pela antiga revista 7, que você deve lembrar, que infelizmente não existe mais. Tinha uma época que começou a dar sessões de dicas de sites sobre cinema, e tinha muito pouco na internet naquela época. Assim, né? E ele recomendou um site de cinema americano que falava sobre cinema clássico, filmes antigos, e eu nunca vou me esquecer que na 7 dizia no comentário assim, o chato é que devido à passagem do tempo e à idade avançada, muitas das notícias relacionadas aos astros de antigamente são obituários. Né? E, infelizmente, eu também tenho muito isso na minha página, assim, porque nós ainda temos alguns resquícios de atores da década de 30, a gente perdeu agora há pouco tempo a Olivia de Havilland, da década de 40, 50, e isso já são, década de 50 já são 70 anos, né? Então essas pessoas já estão com uma idade avançada e, infelizmente, ninguém é eterno, né? E eu já, por exemplo, já parei 5 horas da manhã, já levantei para escrever um obituário de algum artista que tinha falecido, né? Então, assim, eu não tenho muito uma rotina. É como um portal de notícias, você tem que estar sempre meio atento, né? Eu escrevo todos os dias, final de semana, né? E tem sempre estar procurando um conteúdo para criar, né? O que é uma coisa às vezes um pouco cansativa, assim. Eu normalmente faço os aniversariantes do dia, né? Por exemplo, hoje eu acabei de subir, seria aniversário da Romy Schneider. Hoje a gente está gravando é dia 23 de setembro, né? Então eu subi uma biografia da Romy Schneider, a atriz que interpretou a Cici no cinema, né? Mas assim, estou sempre acompanhando. Eu sigo várias páginas de notícias de cinema, Variety, Hollywood Reporter, né? A gente procura sempre trazer
a notícia meio que no tempo que ela é divulgada, comenta filmes e biografias. O maior foco do site atualmente é biografias, né? Uhum. Então, geralmente são... como é difícil todo dia você pensar um assunto, eu recorro muito aos aniversariantes, né? Que é uma forma de selecionar sobre quem escrever naquele dia. Assim. Uhum. E o livro, como é que foi pesquisar sobre esse intercâmbio? Porque às vezes a gente pensa na relação audiovisual entre Brasil e Portugal, a gente pensa mais talvez em questão de novela e tal, mas tem Sim, a questão sim. cinematográfica. Como é que foi essa produção do livro? Eu tenho uma grande amiga, que é a dona da editora, que lançou um livro chamado Thaís Matarazzo, que é a dona da editora Matarazzo. A Thaís, ela é uma grande pesquisadora da história da música brasileira, da música popular, da história do rádio, principalmente, assim, né? Que é um interesse que eu tenho também. Uhum. E a gente ficou amigo, a partir de a gente se conheceu num show da Angela Maria, né? A gente estava esperando para tentar conseguir um autógrafo da Angela Maria e acabou fazendo uma amizade que já segue há muitos anos. Assim. E até sempre teve um carinho muito grande por Portugal. Né? E ela já tinha lançado alguns livros, ela é uma excelente escritora, né? Todos voltados ao intercâmbio da música portuguesa e brasileira. Né? E daí ela me falou assim, Diego, você não gostaria de escrever um pouco sobre o cinema do Brasil e Portugal? E daí, assim, eu não conhecia muita coisa, na verdade, assim, né? É uma história muito rica, mas que a gente desconhece, a gente desconhece a própria história do cinema brasileiro, muitas vezes, né? Uhum. E o que eu sabia, eu tinha feito, alguns anos antes, uma biografia de uma vedete chamada Salomé Parísio, né? A Salomé foi uma grande amiga minha, eu conheci ela quando estava fazendo meu TCC para a universidade, e a Salomé já não tinha uma memória muito boa. Então, o que eu fazia? Eu pesquisava, principalmente o teatro de revista, que ela fez, que foi o maior parte do trabalho dela, embora ela tenha feito rádio, cinema, televisão. Foi no teatro de revista que ela ganhou mais destaque. Então, eu pesquisava em jornais, espetáculos que ela tinha feito, via quem era o elenco, ia na casa dela e dizia, Salomé, você fez a peça tal, com fulano de tal, com a Virginia Lane, com o Colé, com não sei o quê. E daí ela ia ativando a memória dela, ela já tinha 89 anos quando o livro começou a ser feito, e começava a lembrar histórias desses colegas ou dos bastidores desses espetáculos. Então era um gatilho que eu dava para ela, para as memórias dela fluir. E ela tinha feito uma peça, na década de 50, com a Ivaná. A Ivaná é um personagem muito curioso na história brasileira. Ela não é a primeira travesti a se apresentar no Brasil, mas ela foi a primeira a fazer sucesso midiático no Brasil. Assim. Ela foi capa da Manchete, que era uma das maiores publicações da época, fez vários filmes. E a Ivaná veio para o Brasil sobre grande publicidade trazida pelo Carlos Machado, dizendo que era francesa. E quando eu estava fazendo o livro da Salomé, comecei a ler um pouquinho sobre a Ivaná, francesa, e o nome dela de batismo era José Monteiro Damião. Eu falei, nunca uma pessoa com o nome de José Monteiro Damião é francesa. Né? Não faz sentido. Né? É possível, mas é improvável. E daí eu descobri que a Ivaná era portuguesa, na verdade, de nascimento, mas era mais chique dizer que era francesa. Na década de 50 a gente não era tão americanizado, a gente era mais europeizado aqui no nosso complexo, um pouco de vira-lata que o brasileiro sempre teve. Né? E eu achei essa personagem muito curiosa, a Ivaná, não existia quase material dela. E a Ivaná foi um dos primeiros nomes que eu pensei a começar a rastrear para fazer essa biografia. É uma das biografadas do livro. Né? E daí eu descobri coisas, por exemplo, a própria história do cinema brasileiro tem algumas informações erradas, assim, né? A gente dá, por exemplo, que o primeiro cineasta a fazer um filme no brasileiro foi o italiano Afonso Segreto, né, em 1897. Só que 2 meses antes, a gente tem um português, que é o primeiro cineasta de Portugal, fazendo um filme no Rio de Janeiro. Ele filma a inauguração da Avenida Rio Branco, sabe? Uhum.
né? Então, assim, o cinema brasileiro surge com Portugal. A gente era descendente de uma colônia portuguesa, né? Faz muito sentido isso, né? Os nossos primeiros grandes artistas do teatro, falando na época do Império, não eram nacionais, porque a gente não tinha companhias de teatro, eram pessoas que vinham de fora. Uhum. Né? E daí comecei a falar dessa relação. Assim, por exemplo, o Anselmo Duarte, né, vai fazer filmes em Portugal. Né? Ele primeiro faz Inclusive, filme o Pagador de Promessas tem duas versões, né? Tem tem uma versão portuguesa, né? O personagem do Geraldo Del Rey, em Portugal, ele é representado por um ator português, né? Infelizmente, essa versão portuguesa, não sei se ainda existe, eu só vi fotos, não gostaria de ver, assim. Ele primeiro vai para a Espanha, né, fazer filme com a Marisol. Depois ele faz As Pupilas do Senhor Reitor, em Portugal, que até ia ter a Bibi Ferreira no elenco, e não se sabe exatamente por que a Bibi acabou cortada, ela chegou a gravar cenas, né? A Deolinda Rodrigues, que eu cheguei a entrevistar em Portugal, também grava cenas, mas ela teve um romance com o Anselmo e eles brigaram, no meio das filmagens ele corta as cenas dela também. Né? Tem a Marisa Prado também no elenco, que é a nossa estrela brasileira, que também vai embora para a Espanha fazer filmes. Assim. E nós temos grandes nomes. A Eva Todor é uma grande estrela em Portugal. Né? Ela fez filme em Portugal. A Berta Loran, né? E até artistas importantes, mas menos famosos aqui no Brasil, acabam indo para Portugal fazer uma temporada, às vezes, de 2 meses e ficam a vida inteira, assim, né? É o caso do Espina, por exemplo, que era um comediante brasileiro, que aqui no Brasil ele nunca foi protagonista de nada, ele sempre foi coadjuvante, né? E em Portugal ele se torna um grande astro. O Badaró, também, que era um comediante... não é que eu esteja desmerecendo esses artistas, mas o Badaró também nunca foi protagonista em nada aqui no Brasil, né? O Badaró surge na Record como cantor cômico, né? Sempre ele faz filmes no Brasil como coadjuvante, faz algum teatro e vai embora para Portugal para fazer um espetáculo lá que seriam 6 meses, acaba ficando a vida inteira lá, morre lá, e ele vai para Portugal na década de 50 e o Badaró foi astro em Portugal até os anos 90. Assim, nos anos 80 ele era uma espécie de Xuxa em Portugal, ele tinha um programa infantil de muito sucesso em Portugal, fazer um personagem, o chinesinho, o Limpopó, que, assim, se você pegar uma pessoa hoje na faixa dos 30, 40 anos, ela cresceu assistindo o programa do Badaró, que é muito cultuado em Portugal e hoje no Brasil, infelizmente, é um dos nomes injustamente esquecidos da nossa cultura. Assim, né? E eu iria, inclusive, falar da televisão, só que daí o livro começou a ficar muito extenso e acabei focando só no cinema mesmo, assim, né? E Talvez, hoje o livro dá para encontrar onde, quem tiver... Olha, o livro foi uma produção meio independente, né? É muito difícil se produzir cultura no Brasil, né? Ainda mais se você não tem um grande nome ou as costas quentes, né? E hoje em dia, para conseguir exemplar, só comigo mesmo, assim, né? A pessoa que quiser, entra em contato comigo. Se eu posso dar meu e-mail, ou você coloca depois a gente na coloca descrição, aqui tá? E entra em contato e daí a gente conversa, combina direitinho, assim, faço uma dedicatória. Tem que ter. Esse aqui, ele é bastante ilustrado, né? É um livro que me deu bastante prazer de fazer, assim. Tem grandes personagens como o Manuel Pera, que é pai da Marília Pera, que nasceu em Aveiro. Porque eu falo dos portugueses que vieram para cá e dos brasileiros que foram para lá, né? E acabei ainda cortando muitos personagens. Você fez mestrado em Aveiro, não fez? Eu não concluí, eu preciso concluir. A pandemia agora estragou um pouco os meus planos. Eu tenho que retornar a Portugal para apresentar até, para defender a minha dissertação, né? E tem a ver com o tema? Olha, o meu tema foi uma coisa meio complicada, assim, porque eu comecei a fazer sobre a influência da música estrangeira na cultura portuguesa durante o período da ditadura de Salazar, né? Porque o Portugal era um país extremamente fechado
ultranacionalista e que valorizava muito a cultura dele, que criou esse estereótipo que a gente tem até hoje do português, as mulheres de vestido e o homem bigodudo, aquela coisa meio personagem caricato, assim, meio colono, né? Tinha uma hipervalorização da cultura portuguesa, isso é um pouco culpa do departamento de propaganda do Salazar e do personagem chamado Antônio Ferro, que era o responsável pelo departamento de cultura, mas, ao mesmo tempo, Portugal tinha uma produção de jazz, teve o movimento do rock, quando surgiu os Beatles e tal, e o meu foco era esse, mas eu iria fazer um documentário também. E eu precisei acabar voltando para o Brasil antes do curso, de finalizar o curso, eu tive alguns problemas pessoais, e eu não ia conseguir produzir esse documentário. Então, o meu orientador falou assim, olha, Diego, você pode fazer ele do Brasil, mas você não vai conseguir produzir o documentário, né? Então, vamos mudar o seu tema. Então, eu comecei o trabalho do zero, eu já tinha um material teórico muito grande, que me foi até muito prazeroso construir, porque eu particularmente não conhecia essa cultura portuguesa, além da música portuguesa, além do fado, né, que é o que a gente basicamente conhece, assim, né, que se fala. E eu acabei fazendo um estudo de caso do meu próprio site, né, de como o conflito poderia ser ou não um gerador de alcance orgânico, assim, né? O público exatamente não sabia o que era, eu postava matérias normais e algumas que poderiam entrar um pouco com conflito, mas quando eu falo conflito, é algumas coisas até um pouco meio tristes, assim, porque, por exemplo, eu já tive comentários, que não foram poucos, racistas, homofóbicos. Então, assim, eu não tentava criar polêmica, mas eu coloquei algumas matérias que, apesar de inocente, por exemplo, biografias de artistas, né? Por exemplo, do Oscar Micheaux, que é o primeiro cineasta negro dos Estados Unidos, né? E o foco da matéria é esse, o primeiro cineasta negro dos Estados Unidos na década de 10. E sim, não rendeu visualizações, mas rendeu muitos comentários, alguns muito ruins, muito tristes, assim, o que é uma coisa que às vezes é meio o lado deprimente de se trabalhar com a internet, né? Que a gente virou uma terra, infelizmente, de ninguém, onde as pessoas acham que por trás da tela do computador elas podem disseminar ódio e tá tudo bem, sabe? Isso está cada vez mais explícito, né? A galera... Tempos difíceis, né? Tempos bem difíceis, assim. Diego, e vamos falar agora do tema aqui que a gente divulgou, a questão... Você tem aí várias indicações das primeiras adaptações de quadrinhos para o cinema que datam logo depois do começo do cinema, assim. Sim. O que você tem para indicar para a gente? Aí depois a gente fala dos mais famosos também. Sim. Então, assim, eu não me considero historiador porque eu não tenho essa formação, né? Mas eu sempre fui muito de questionar o senso comum das informações. Eu detesto alguém que afirma com certeza o primeiro isso foi não sei o quê. Porque se você sempre acha alguma coisinha a mais, assim, né? E daí, quando eu ainda estava na faculdade, começou esse boom, na década de 2000, das adaptações de heróis de quadrinhos para o cinema, né? E eu comecei a pensar assim, qual seria a primeira adaptação de história em quadrinho? Eu me lembrava, por exemplo, de ter assistido o Super-Homem do Christopher Reeve, da década de 70, né? Daí pensei em alguns seriados da década de 40, 50, Flash Gordon, que é a década de 30, na verdade. E eu sou meio paranoico de fuçar, assim, né? Eu, quando começo a pesquisar um tema, eu não tenho um pouco limite, assim, né? E daí eu comecei a pesquisar e ir a fundo. E quando se fala de adaptação de história em quadrinho, é muito associado aos super-heróis.
Uhum. O que nem sempre, né, nem toda filme baseado numa história em quadrinho é um filme de super-herói. Uhum. Né? É preciso se desmistificar isso. E daí, fuçando, eu consegui listar quase 3.000 adaptações de história em quadrinhos, né, para o cinema. E, para minha surpresa, é aquela coisa do primeiro oficial, que nem sempre é o primeiro filme considerado oficialmente com enredo, que não tem o teor documental, é O Regador Regado, dos Lumière, que foi um dos filmes exibidos na primeira sessão de cinema, que também não é exatamente a primeira sessão de cinema, mas oficialmente é, dos Lumière, em 28 de dezembro de 1895. Né? Tem a chegada do trem, a saída da fábrica dos operários, que são só uma câmera registrando um ato cotidiano. E tem o La Rosée à Rosée, o regador regado no Brasil, é a tradução literal, que tem uma historinha, uma piadinha, é um filme de 26 segundos, é um senhor, um jardineiro com uma mangueira, um menino vai, pisa na mangueira, a água não sai, o jardineiro olha para ver o que está acontecendo, o menino tira o pé e a água jorra na cara dele. É o primeiro filme de enredo, é uma historinha, bobinho, mas importantíssimo. E esse filme, ele é baseado numa tirinha publicada em 1889 por um cartunista francês chamado Christophe. Uhum. Na verdade, o primeiro nome dele era Colombe, e ele faz uma brincadeira, ele vira Christophe, de Christophe Colombe, Cristóvão Colombo, na França, né? Então, oficialmente, o primeiro filme de enredo já é uma adaptação de história em quadrinho, né? Os americanos não consideram isso, porque os americanos sempre querem ser os donos de tudo. Né? Faz aviação, se acha. Os pais da aviação, os pais de tudo. Eles consideram o primeiro filme, adaptação de história em quadrinho, um filme do Thomas Edison, que é um pioneiro meio controverso lá dos Estados Unidos, meio chupinhador de coisa, assim, que é baseado no Menino Amarelo. Né? O Menino Amarelo, The Yellow Kid, do Walt Celt. Esse filme é de 1897, do Edison. Né? O Menino Amarelo é uma das primeiras histórias em quadrinho que ficou famosa mundialmente, uma das primeiras histórias em quadrinhos a ficar famosa nos Estados Unidos, em tirinhas de jornal. Foi o primeiro personagem a ter o balãozinho de falas, que até então os quadrinhos eram mais visuais. Só que ele não era exatamente um balão. Quando o Menino Amarelo falava, ele chamou o Menino Amarelo, porque é meio racista, ele é chinês, né? E ele usa um roupão amarelo, porque o amarelo era a cor mais barata para os jornais imprimirem colorido, né? E quando ele falava, as falas do personagem apareciam, ele usa um vestido, apareciam no vestido dele, né? E o Edison faz esse filme que os americanos consideram o primeiro. Só que assim, o Regador Regado, que é de 1895, até 1896 ele já tinha sido refilmado 11 vezes. Essa mesma história foi contada por vários diretores, inclusive pela Alice Guy Blanchet, que é a primeira cineasta do mundo, né? E, por exemplo, na Inglaterra, antes do Menino Amarelo, a gente já vai ter adaptações do Weir Willy, que é um vagabundo que mais ou menos inspirou o Chaplin, né? Criado pelo Tom Brown. E tem alguns outros filmes na Europa antes dos Estados Unidos fazer, assim, né? Eu não vou me estender muito, assim, porque a produção inicial é muito grande. A produção do cinema mundo é muito grande, porque eram filmes curtos e se fazia muitos filmes em séries, personagens foram adaptados 70 filmes de 1, 2 rolos, que davam 6 minutos, mais ou menos, já quando o cinema começa a evoluir. Mas o próprio Edison vai fazer vários outros filmes, assim, ele vai fazer o Happy Hooligan em 1902 em série, acho que são 11 filmes, se eu não me engano. O Buster Brown, que é um personagem muito famoso do começo do século XX, o Edison também faz vários filmes a partir de 1904. Né? O Buster Brown, ele vem para o Brasil em 1905, na página da revista O Tico Tico, que foi uma das primeiras a publicar quadrinhos, que ficou muitos anos sendo publicada no Brasil. Aqui no Brasil ele passou a ser chamado de Chiquinho, né? A gente não pagava direito autoral nenhum.
os desenhistas copiavam por cima da tirinha, só que é curioso porque assim, o Buster Brown deixa de ser publicado na década de 30, ao final dos anos 20, agora não me recordo, e ele vai ser publicado no Brasil, o Chiquinho, até os anos 50. Né? O autor do Buster Brown já tinha morrido, e os brasileiros faziam histórias em quadrinhos do Chiquinho, que aqui ganhou alguns amiguinhos, que era o Jagunço, o Bolão e o Azeitona. Né? A primeira adaptação de história em quadrinho do Brasil é um desenho animado de 1917, chamado As Aventuras de Chiquinho, Jagunço, Bolão e Azeitona, né? Sem pagar direito autoral, porque nessa época se fazia as coisas... Né? Em 18, isso é desenho animado, a gente está falando. Né? Um filme live action vai demorar muitos anos para chegar no Brasil. Em 18, vai ter um outro caso curioso no Brasil, tem um personagem muito curioso chamado Jack Steele, que é um americano que trabalhou muito nos Estados Unidos, nos primeiros desenhos animados nos Estados Unidos como animador. E ele vem para o Brasil, se torna um dos primeiros animadores do Brasil. Né? Traz a esposa dele, que era modelo de rotoscopia, que era uma técnica que era filmar a pessoa em película, em imagem, e fazer o desenho animado, desenhando por cima dos fotogramas dos filmes. Né? E ele vem aqui para o Brasil, ele trabalhou para os irmãos Fleischer e trabalhou em estúdios americanos, mas ele vem para o Brasil dizendo que ele é o criador da Betty Boop, que ele é o criador do Mutt e Jeff, que eram personagens muito populares também aqui no Brasil e no mundo. E ele lança em 1918 As Aventuras de Billy e Bolly, que era o Mutt e Jeff, que ele dizia que tinha criado, né, e que no Brasil ganharam esse nome. Assim, são as nossas primeiras adaptações. Né? E vai sendo feito muita coisa. Assim, né? Em 1918, por exemplo, é meio que um marco para adaptações de história em quadrinho, porque tem o primeiro filme do Tarzan. Né? Embora o Tarzan só vá surgir nos quadrinhos em 29, ele surgiu primeiro num romance, né? Ele acaba se tornando um ícone da história em quadrinho. Né? Em 1920 a gente vai ter o primeiro filme do Zorro, que é o mesmo caso, ele surge nos romances e vira um herói dos quadrinhos posteriormente. Né? Isso assim, eu estou pulando muitas produções para não me estender. Assim. Em 1926, mais ou menos, é feito mais de 100 filmes de um menininho chamado Mickey Maguire, que era estrelado por uma criança de 2 anos de idade, que vai crescendo ao longo da história, chamado Joe Yuli Jr., que hoje a gente conhece como Mickey Rooney, né? Que é os primeiros trabalhos dele no cinema. Ele tinha feito alguma coisa nos Batutinhas, mas é o primeiro destaque dele. O Mickey Rooney era loirinho e o Mickey Maguire tinha os cabelos pretos, então eles pintavam o cabelo dele com graxa de sapato. Né? E o personagem ficou tão famoso que as pessoas começaram a chamar o Joe Yuli Jr., porque o pai dele era ator também chamado Joe Yuli, de Mickey. Então o Mickey Rooney acabou virando o Mickey Rooney por causa de um personagem de quadrinhos que ele levou ao cinema, que se popularizou. Né? E ele morreu jurando que o Walt Disney baseou o nome do Mickey na série de sucesso dos filmes dele. Assim, né? Isso a gente vai ter vários personagens. A gente vai ter Pafuncio e Marocas na MGM, que é considerado a primeira super grande produção de história em quadrinhos. Em 1931 a gente vai ter o Skip, que também é um menino, que foi o primeiro filme de quadrinhos que recebeu várias indicações ao Oscar, levou melhor diretor para o Norman Tyrell. E o protagonista era o pequeno Jack Cooper, que quem depois assistiu o Superman nos anos 70, com Christopher Reeve, vai conhecer ele como Perry White, o editor do Planeta Diário. Né? Então, os quadrinhos já estavam no sangue do Cooper. Né? Mas vou falar um pouquinho de herói. Assim, né? Quando surge o cinema falado, começa a se produzir mais. Assim, mas assim, são todos estúdios menores. A República, a Monograph, a Universal, que ainda era pequena. Né? Raramente assim, a MGM, a Fox fazia alguma coisa, que era meio considerado um subproduto. Assim, né? A gente vai ter o primeiro grande herói, apesar de ele não ter superpoderes, o Flash Gordon, em 36, né? Com o Buster Quaid, que também vai ser o Tarzan, né?
que era em filmes serializados. Nas matinês, né? Das matinês, eram filmes de 13 episódios, 12, 11, 15, mas geralmente o padrão era 13, pequenos, que começam na década de 30, mas eles vão fazer sucesso realmente no auge da televisão americana, na década de 50, quando eles voltam em reprises, compilados em forma de filme, né? E aí que é um grande boom, assim, né? Mas como a gente tem, então, o Flash Gordon como pioneiro dos super-heróis, ainda sem superpoderes, e o primeiro, mais ou menos, como, embora não sejam superpoderes exatamente, mas com um pouco além da imaginação, o Mandrake, em 39, né, chegando às telas, o Mandrake, que era um mágico, então ele já tinha um pouquinho mais de misticismo. E eu acho legal registrar 39, embora não seja a primeira adaptação protagonizada por uma personagem feminina, a gente vai ter a primeira adaptação com uma heroína feminina, a Jane Arden, que não tinha superpoderes, ela era uma jornalista super inteligente e que ela surgiu nos quadrinhos em 28, a Jane Arden. Vai ter um filme depois nos anos 80 com a Brooke Shields também, da Jane Arden. E ela, para muitos, ela é a inspiração da Lois Lane, que vai surgir depois nos quadrinhos do Super-Homem, Superman. E aí a gente tem uma fase que era o auge do rádio também. Então a gente vai ter personagens muito importantes vindo do rádio, como o Sombra, o Santo e o Besouro Verde, né? Que vão surgir no rádio e depois vão ganhar cinema, televisão e viram história em quadrinho, mas eles são personagens de rádio. E daí eu acho curioso destacar também o poder do rádio, que a gente fazia adaptações de quadrinhos para o rádio no Brasil. Assim, né? A gente demorou muito para ter no cinema, mas, por exemplo, na década de 40, a gente vai ter na Rádio Cosmos, em São Paulo, o Fantasma, com a Laura Cardoso como a principal voz feminina. Assim, né? A Laura Cardoso, hoje a nossa estrela gigantesca das telenovelas, fez história em quadrinho no rádio, assim, né? Pouca gente sabe. E daí, 41 é um ano muito importante para os fãs de quadrinho, que a gente vai ter o primeiro filme da Marvel, que é o Capitão Marvel, né? E em 42 o primeiro filme da DC, O Terror dos Espiões, que é com um personagem hoje esquecido da DC chamado Spy Smasher, né? Era aquela coisa, a gente estava meio na época da guerra, então tinha um pouco daquela coisa de exaltar o patriotismo americano. Os vilões eram sempre japoneses, alemães, um pouco até meio racista hoje em dia, assim, se você for ver o próprio Capitão Ming do Flash Gordon é um estereótipo meio racista, né, chinês, japonês, aquela coisa meio Segunda Guerra também, né? O pessoal aproveitava para... Né? E daí, acho que a partir disso você conhece até mais que eu, assim. A gente vai ter o primeiro filme do Batman, em 43. Né? E vale ressaltar que o Batman, quando surge nos quadrinhos, os criadores dele beberam muito do cinema. Né? Tem um filme de 1926 chamado The Bat, o Morcego, que é muito inspirado o visual do Batman. Né? É um homem morcego, é um pouco um filme de terror. Só que é o vilão, né? Que assalta as casas. A gente tem o Homem que Ri, de 28, com Conrad Veidt, que é uma clara referência da criação estética do personagem Coringa, né? E outros personagens dos quadrinhos ao longo dos anos vão ser inspirados nos rostos de atores e coisas assim, né? Então meio que se bebe muito assim. Se você pegar, por exemplo, o primeiro Flash Gordon de 36, o texto inicial narrando a história vai crescendo assim afunilado, meio exatamente igual os créditos iniciais do Star Wars, que hoje virou referência, né? Quando você faz isso numa produção audiovisual, as pessoas remetem a Star Wars. Isso já era feito no Flash Gordon 40 anos antes, né? 43 é um ano muito importante para quem é fã de herói, porque assim, a gente vai ter o Batman, Fantasma, o primeiro Fantasma,
né? Eu acho que é o ano que a Laura Cardoso, inclusive, faz o Fantasma na Rádio Cosmos. A gente vai ter o primeiro Capitão América, né? Que Capitão América não surgiu depois, ele só ficou congelado nas adaptações do cinema há muito tempo. E em 48, a gente vai ter dos meus heróis favoritos o primeiro filme do Superman, Kirk né? Allen. Que é o Kirk Allen. Né? O Kirk Allen é uma história curiosa, porque as pessoas meio que jogam ele na maldição do Superman, porque ele não trabalhou muito. Não é bem verdade, ele trabalhou bem até. E o Kirk Allen é engraçado isso, eu sempre gosto meio de ligar com a história do Brasil, porque em 39, quando a Carmen Miranda vai para os Estados Unidos, ela não vai para fazer cinema, ela vai para fazer Broadway. Né? Ela é a grande estrela da Broadway daquele ano, as maiores bilheterias, e ela faz um espetáculo chamado Sons of Fun, que faz muito sucesso. E no mesmo ano surge na Broadway uma paródia desse espetáculo, que tinha a Imogene Coca, uma comediante americana, imitando a Carmen Miranda. A gente tinha um cantor brasileiro, o Cândido Botelho, nesse espetáculo, cantando pela primeira vez nos Estados Unidos a Aquarela do Brasil, que é um dos nossos ícones, né? E tem no elenco o Kirk Allen também, né? Porque ele era um ator da Broadway, ele era um ator de teatro, ele não gostava muito de fazer cinemas. Uhum. E depois a gente vai ter, com a década de 50, esses seriados voltam, esses filmes voltam, né, reeditados. A gente vai começar a ter o Superman feito para televisão. Né, George Reeves. Né? George Reeves, que não é parente do Christopher Reeves. Né? Mas, assim, vai demorar muito tempo para ser reconhecido como arte, né? Hoje algumas pessoas consideram os quadrinhos como a oitava arte, né? E a gente tem grandes cineastas que eram fãs de quadrinhos, o Alain Resnais, né? Ano passado em Marimbá ele tem uma sequência inteira baseada nos quadrinhos do Flash Gordon, né? O Fellini era um grande fã de história em quadrinho, né? O sonho da vida dele era dirigir o Mandrake com o Marcello Mastroianni, um projeto que ele nunca conseguiu fazer, embora o Mastroianni apareça de Mandrake, acho em entrevista, já meio que a fase meio já com o Fellini já começando a se despedir das telas, assim, né? O Hitchcock era fã de quadrinhos, assim, muitos beberam na narrativa são obras de arte, assim, né? Em questão de fotografia, de enquadramento, né? Acho que é muito besta você torcer o nariz para essa produção, assim, né? E a gente isso vai começar a ter um respeito, talvez a partir de Barbarella, com a Jane Fonda, né? Daí a Modeste Blaise, com a Monica Vitti, né? Sempre os europeus. E daí o boom do Christopher Reeve como Super-Homem, né? Uhum. Embora alguns dos últimos filmes da saga sejam meio né, não muito bons, né? Mas eu mesmo assim adoro, porque eu acho que assim, apesar de terem envelhecido tão mal e serem tão kits, eles são tão divertidos de ver, assim, né? E muito, embora não seja uma história em quadrinho, né? O sucesso do Star Wars, que abriu aquela febre de efeitos especiais no cinema, e começou a voltar ao cinema de novo para o público teen, que mais ou menos tinha na década de 50, com o James Dean, a Sandra Dee, e que meio que, com o fim dos sistemas de estúdios, meio que cai em desuso, o surgimento de cineastas mais conceituais, tipo Sidney Lumet, Coppola, começa uma produção cinematográfica mais séria, né? Começam a produzir filmes mais de entretenimento. Embora dizer isso não queira estar menosprezando essa produção, porque há coisas muito boas, assim, né? Você sabe melhor que eu, a gente tem obras-primas nos filmes do Batman, por exemplo, assim, em questão estética e de cenografia, figurino, são coisas assim absurdas de incrível, né? Mas ainda se torce um pouco o nariz, assim, né? Aquela coisa,
Hoje em dia já recebe indicações ao Oscar, mas geralmente a gente teve o Pantera Negra, né, que concorreu... Ganhou 3 estatuetas, né? O Mas, Joaquin Fênix ganhou é, atuação. Heath mas eram Ledger coisas tinha... que, né, mas que ficavam mais a categorias técnicas, né? Maquiagem, efeitos especiais, som, né? Não eram vistos muito como obras de arte, assim. Né? Hoje está se mudando, que mude, que se pare de torcer o nariz, assim, porque é uma produção riquíssima, né? Existem vários autores, o Brasil é pioneiro, assim, a gente tem considerado um dos primeiros países a produzir história em quadrinho, né? A gente vai ter depois, 1900, no finalzinho da década de 10, a Neide Tefé, que é uma coisa impensável, que é uma mulher da alta sociedade, que escreve quadrinhos e se torna a nossa primeira dama. Ela casa com o primeiro presidente do Brasil, que vira meio que um atraso na vida dela. Assim, ela era uma mulher compositora, escritora e desenhista de quadrinhos, né? Depois vira primeira-dama, abandona completamente essa carreira artística para casar com o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então, assim, é uma história riquíssima por trás da história das histórias em quadrinhos, assim, né? A gente não falou dos irmãos Fleischer do Superman, né? Da É animação, que hoje verdade, é é verdade. considerada pioneira de várias formas aí. Os Flashers não só são também pioneiros da animação, né? Que fizeram a rotoscopia, né? A Com a rotoscópia. rotoscopia. E os Flasher, por exemplo, quando o Kirk Allen vira o primeiro super-homem, os estúdios não conseguiam fazer ele voar, né? Eles não tinham Era em tecnologia. animação. Então entra trechos da animação de 41, que o Superman surge no cinema, porque os desenhos animados eram feitos para cinema, em 41. Então, quando o Kirk Allen voa, na verdade, a gente está vendo os desenhos de 41. E aí eu gosto dessa coisa de pesquisar os nomes esquecidos, eu sempre gosto de lembrar o Carol Krauser. O Carol Krauser era um imigrante europeu do leste, agora não me lembro qual país, que era um lutador de boxe, muito bonito, e que ele era um modelo de rotoscopia dos irmãos Fleischer. Eles filmavam as cenas com o Carol Krauser, né, e desenhavam por cima, e ele só foi ser creditado como teoricamente o primeiro Superman do cinema, né, embora o rosto dele não apareça, quando, em 99, encontraram alguns arquivos originais com o Carol Krauser posando de Superman nos estúdios Fleischer, porque até os estúdios Fleischer não tinham dado esse crédito para ele, assim, né? E quem dublava era o Bud Collyer, né? Que fazia o rádio também. O Bud Collyer, E os irmãos Fleischer são importantíssimos, né, para a história do cinema, né? A gente costuma dizer que o primeiro filme de longa-metragem de animação é A Branca de Neve. Aliás, a primeira animação dublada é A Branca de Neve. Não é. É As Aventuras de Gulliver, né, que foram feitas pelos irmãos Fleischer, que no Brasil foi dublado pelo Francisco Alves, porque ele canta no filme. Francisco Alves é um dos maiores cantores do rádio brasileiro, né? A Branca de Neve depois vai ser dublada pela Dalva de Oliveira, aqui no Brasil, né? Então, são nomes importantíssimos para a indústria do cinema. Popeye, que também vem dos quadrinhos, né? Popeye surge nos quadrinhos em 29. A Betty Boop, que depois ganha os quadrinhos. Se não me engano, a Betty Boop vai parar nos quadrinhos. Esse ano ela estaria fazendo 90 anos. Ela surgiu em 30. Acho que ela vai para os quadrinhos em 32. Né? É uma produção muito curta dos quadrinhos da Betty Boop. Os próprios desenhos param de ser produzidos em 39, mas até hoje ela é das figuras mais icônicas, né, dos desenhos animados, assim, vários merchandising vendendo a imagem dela. Tudo isso tem os nomes dos irmãos Fleischer por trás, assim. Sensacional, Diego. A gente está na hora do nosso ping-pong aqui. Não sei se você se preparou, mas foi Vamos uma lá. aula aí muito legal.
Ping-pong é o seguinte, é tipo de cara com a Gabi, sabe? Eu faço uma pergunta, eu falo Tá, uma palavra, você responde de bate-pronto, sem pensar muito. tá bem. Vamos lá. Um filme que te marcou? Crepúsculo dos Deuses. Tá. Um cineasta? O Billy Wilder. Um filme brasileiro? Ah, difícil, tem tantos filmes bons. Em homenagem à minha amiga Vanjorico, o Cangaceiro. Assista o Cangaceiro. Um cineasta brasileiro? Em homenagem a um grande amigo meu também, Anselmo Duarte. Um Pô, cineasta muito injustiçado no Brasil. também acho que fala isso toda hora aqui, que ele foi injustiçado. Tem a autobiografia dele da coleção Aplauso, acho que foi o Sim. Merten que fez, né? Que é bem legal também. É, um ator? Cary Grant. Uma atriz? Para mim, a maior atriz de todos os tempos é a Catherine Hepburn, assim, a minha paixão. Maior vencedora do Oscar, 4 anos Maior depois. vencedora do Oscar. Um ator brasileiro? Um ator brasileiro. Jaro Camilo, acho ele muito bom. Uma atriz brasileira? Letícia Sabatella. Um super-herói? Super-Homem ou Superman, hoje em dia. Eu sou Tem do alguma tempo que ele história era em o quadrinho Super... específica que você se lembra, assim, que te marcou? Alguma saga? Alguma... Não, eu comecei a ler o Super-Homem por causa dos filmes, na verdade, assim, né? Uhum. Mas eu era muito fã do gibi do Superboy, na verdade, que não é considerado das melhores coisas, O assim, da no Ebal, que juvenil. chegava pela Ebal aqui, a Ebal Isso, publicava, né? é. Tem Me alguns. julguem fãs de quadrinhos, eu sei que não é considerada a melhor coisa, mas Uhum. eu tinha um carinho muito grande. Um compositor de cinema? Um compositor, Henry Mancini, Rima assim, fez vários filmes com o Blake Edwards também. Blake Edwards. Deixa eu pensar. É, tem alguma novela que você... Eu não tenho muito paciência para novela, assim, Uhum. né? Eu não gosto de acompanhar uma coisa assim por 9 meses todos os dias. Eu não gosto de ter esse compromisso, assim, né? Mas quando criança, eu tinha até álbum de figurinha. Eu adorei, eu gostei muito de assistir Que Rei Sou Eu. Adorava essa novela. Eu Aí tinha o adorava essa novela. celular Eu essa tinha o novela de disco, álbum de época. figurinha. Uma Uhum. vez encontrei a Suzy Rego na rua, que tinha um papel pequeno, assim, eu Uhum. fiquei extremamente emocionado, por causa que ela tinha feito Que Rei Sou Eu, então é uma novela que Uhum. eu tenho um carinho muito grande. Assim. Era divertida essa novela. É, eu ia fazer uma pergunta aqui e me fugiu. Peraí. Algumas coisas eu penso antes, outras eu penso na hora para tentar surpreender, assim, mas... Um livro? De cinema, Não, livre. Um livro que te olha, inspirou. é meio clichê, mas eu gosto muito do Apanhador no Campo de Centeios, do Tá? Salinger, que ele deixou ordens restritas proibindo qualquer adaptação cinematográfica do filme, do livro, ao longo da vida toda. Não sei se isso vai se manter, mas acho que daria um bom filme, inclusive. Assim. E um autor ou autora? Aí você me complica, assim. Eu gosto muito de uma autora brasileira chamada Marina Colasanti. Acho que ela Uhum. escreve muito bem. Né? E vou puxar a sardinha um pouco para os amigos. E falando de história em quadrinho, leiam os livros de Álvaro Moya, que esse cara talvez seja o maior conhecedor de história em quadrinhos do mundo. Uhum. Infelizmente já não está mais entre nós, mas eu tive o prazer de ter a amizade dele por uns 10 anos. E eu costumava dizer para o Moya que o sonho da minha vida era um dia ser 1% do que ele foi, e eu já seria extremamente realizado. Assim. Uhum. Então, leiam, comecem com Shazam, que eu acho que é a obra-prima para quem quer, no mundo, para quem quer entender um pouco de história em quadrinho. Assim. Uhum.
quando você olhar para trás, assim, tem algum trabalho que tenha te dado mais orgulho, assim, seja um texto, uma biografia que você escreveu para o site, o livro que você fez, o que você... Olha, eu tenho muito orgulho de algumas coisas, assim, porque algumas eu tive retornos muito bacana, né? Esse ano a gente perdeu a Linda Cristal, que era uma atriz argentina, que era protagonista daquela série Chaparral, da década de 50, 60. Uhum. Infelizmente, eu fiz o obituário da Linda Cristal, né? E eu recebi um e-mail da filha da Linda Cristal agradecendo a homenagem, sabe? Não sei como chegou até ela no México, que a filha estava morando lá. Fiquei muito surpreso, eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Então, essas pequenas coisas vão... elas dão um abraço quentinho, assim, no coração, sabe? Você receber. Uhum. Mas, assim, talvez o meu maior orgulho, e não por ter sido um livro, não querendo uma vaidade, mas foi o primeiro livro que eu fiz, que foi da Salomé Parísio, né, que eu fiz em parceria, ele foi escrito a 6 mãos, né, com a Thaís Matarazzo e o Fábio Siqueira. Porque, assim, eu conheci a Salomé de nome, e a Salomé foi uma das personagens do meu TCC. Eu finalizo o meu TCC com a Salomé Parísio. Eu estava falando de artistas brasileiros que foram para os Estados Unidos trabalhar em Hollywood, né? Eu excluí a Carmen Miranda, não porque eu não gosto dela, mas porque eu acho que já tem muita coisa e eu queria contar a história das outras pessoas, Dalia Torado, Raul Rolian, e a Salomé Paris, e eu vou até 1960, que é o ano que a Salomé Paris vai para os Estados Unidos, trabalhar no Radio City, e ela é contratada pela Fox, só que a mãe dela adoece, ela rompe o contrato e volta para o Brasil, não filma lá. A Fox queria fazer dela uma nova, Carmen Miranda. E eu conheci ela para fazer meu TCC, ela morava na Santa Cecília, um bairro aqui de São Paulo. E teoricamente, eu ia na casa dela para gravar uma entrevista e acabou. Mas, assim, eu me apaixonei por essa mulher. Ela virou uma terceira avó para mim. Assim. Ela era um doce de pessoa, ela era um amor de pessoa. Ela era super engraçada, super divertida, super dinâmica e era um anjinho, assim. Uhum. E eu comecei a visitar ela. E ela sempre me contava histórias. E, assim, se você jogasse Salomé Parísio no Google, ela não existia. Ela estava com 89 anos e eu sabia que a hora que ela fosse embora, todas aquelas histórias que ela me contou e tudo aquilo que ela fez e que viveu, foram quase 80 anos de carreira, né, iam desaparecer por completo. E eu falei, isso não pode acontecer, é muito triste. Uma artista que fez tanta coisa, a hora que partir, ela vai deixar de existir na memória nacional. Uhum. Ela vai ser uma nota de rodapé em algum livro de outra pessoa, sabe? Uhum. Ela vai ser um nome jogado numa história, talvez em alguma coisa, assim. E daí nós conseguimos a Lilian Gonçalves, que é uma empresária da Noite Paulistana, ela patrocinou o livro, ela era amiga da Salomé, né? Eu financeiramente nunca tive retorno nenhum com os meus livros, assim, nunca ganhei nada. Eu fiz isso por prazer, mas a Salomé pode ver a biografia dela em vida, sabe, antes de partir, assim. Então, é um tipo de coisa que ninguém tira dela nem de mim, esse orgulho, assim, né? Então, é uma coisa, assim, para mim, muito importante ter feito isso por ela, sabe? Né? Eu me lembro até que quando ia lançar o livro, a Salomé, embora comece no rádio em 39, né, ela vai estourar no Teatro de Revista em 47, na peça 1 Milhão de Mulheres, que é a primeira revista da Virginia Lani também. Virginia Lani não era vedete até então, né? É o surgimento do teatro de revista quando os cassinos são fechados em 46, né? O teatro de revista volta com força em 47, né? Com Xanca de Garcia, principalmente, que era o antigo diretor artístico do Cassino da Urca, português também, né? Diretor de filmes em Portugal.
E a Salomé e a Virgínia estreiam como vedetes, né, nesse espetáculo, 1 Milhão de Mulheres. Uhum. E assim, eu convivi com a Salomé uns 10 anos da minha vida. Assim. Eu nunca ouvi ela falar mal de ninguém. E de todas as pessoas que eu conversei, que a conheceram, eu nunca ouvi alguém falar mal dela. Que é muito raro no meio artístico uma pessoa com quase 80 anos de carreira em todos os veículos. Assim. Uhum. E apesar da Virgínia ter virado a maior vedete do Brasil e ter essa coisa de vaidade, de disputa de beleza, a Salomé e a Virgínia morreram amigas, assim, né? Eu lembro Uhum. que quando ia lançar o livro, eu estava na casa da Salomé e ela ligou para a Virgínia para convidá-la para vir para o lançamento. E ela botou no Viva Voz. A Salomé era bem brejeira, era bem divertida, assim, a Virgínia também. Ela ligou e ela falou assim: Virgínia, eu vou lançar meu livro no dia tal, vem aí. Não sei. Daí a Virgínia falou: Salomé, eu queria muito, mas acho que eu não vou poder ir. Daí a Salomé falou assim: Virgínia, você pode estar rica aí numa casa com piscina, mas eu tenho uma biografia e você não. Daí a Virgínia deu uma gargalhada e falou assim: Salomé, você não existe, só você foi fazer rir hoje. Uhum. Então, elas, assim, a peça é de 47, o livro foi lançado em 2011, elas conseguiam ter essa intimidade, esse carinho, assim, muitos anos depois, apesar de... Uhum. Então, foi uma alegria muito grande, assim, mas Show. eu gosto muito quando eu resgato um personagem que para mim é desconhecido e que eu acho a história fascinante. Só que isso, infelizmente, é das matérias que tem menos visualizações, porque as pessoas não querem conhecer o que elas não conhecem, elas querem saber do que elas já sabem, sabe? É. Elas querem os medalhões, elas querem ler sobre o Marlon Brando, a Marilyn Monroe. Né? Eu fiz há pouco tempo uma matéria sobre o irmão do Charlie Chaplin, o Sidney, que começa no cinema antes dele, né? E as pessoas comentam assim: nunca ouvi falar. Por isso mesmo, se você nunca ouviu falar, É. então Acesse e você conheceu, eu descubra. estou te apresentando isso, É. sabe? Né? Não que É. Charlie Chaplin não mereça todos os créditos, Uhum. né? Mas por que não conhecer a trajetória do irmão dele, sabe? Uhum. Que também é um artista importante. Sim. Diego, o que é a arte? Ah, a arte é essencial, né? A arte é o que deixa, evita que a gente enlouqueça, eu acho, né? É hoje tão mal amada aqui no Brasil, tão odiada no Brasil, né? As pessoas falam assim: a gente não precisa de arte, precisa de médicos, precisa. Cara, você nunca ouviu uma música na vida, sabe? Você não tem nenhum momento da sua vida relacionado uma lembrança com uma música, com um filme, com um quadro, com uma estampa bonita de uma camiseta, que é o design, é a arte. Acho que a arte, ela, ao primeiro, aos olhos mais leigos, pode parecer desnecessária, mas eu acho que ela é essencial. Eu acho que ela é o que segura a gente para não enlouquecer um pouco, né, Uhum. nesse mundo. Diego por Diego? E isso é difícil, assim. Eu sou uma pessoa que, eu sempre digo isso, eu não sei me vender, sabe? Eu não sou um propagandista de mim mesmo, assim, né? Por exemplo, o site Memórias Cinematográficas, a maior divulgação dele é via Facebook, né? Eu tenho 62 mil seguidores lá. Eu não existo lá. Existe o site, eu não tenho nem aquela coisa no final de site mostrando meu rosto e com o meu currículo, assim. Né? Uhum. Eu acho que poderia me valorizar, não que eu me ache, assim, mas eu acho que sim, eu tenho um bom conhecimento no que eu faço, né? Mas eu não sou um bom propagandista de mim mesmo, assim, né? Eu sou um cara super simples, super tranquilo, sem muita vaidade, assim, e que só quer ficar no meu canto sem incomodar ninguém, sem muito incomodado também. Uhum. Acho que é isso, assim.
Eu costumo... tinha uma frase no Orkut que eu botava de perfil, que era assim, nem tão legal, nem tão mané. Acho que esse sou eu, assim. Fica à vontade para deixar um recado aí para quem está acompanhando a gente. Cara, eu queria agradecer muito a oportunidade, assim, eu sou seu fã. Eu agora moro em São Paulo, mas eu sou gaúcho, né? Mas eu moro há alguns anos em São Paulo, daí fui para Portugal. Uhum. Fiquei morando um tempo na Praia Grande, e daí conheci você através do jornal local, lá comentando sobre a exposição do Batman, e daí Legal. depois comecei a ver você com mais frequência, comecei a gostar, conhecer o seu trabalho e curtir. Então, para mim é muito bacana tá participando, né? Prazer te E receber agradecer. também. E eu sei que você faz um trabalho muito bom com o Santos Film Festival, né? E sei que você rala muito, meio que por conta própria, você e sua esposa, assim, para fazer isso acontecer. Né? E é um festival que já tomou uma grande proporção, é um festival importante, acho, não só para Santos, mas para o cenário cinematográfico brasileiro. Né? Esse ano é a quinta edição. Quinta edição. Começa Assim, terça-feira agora. Né, em 5 anos já tomou uma proporção muito grande. Para mim, eu acho que já é um dos festivais mais importantes, mais sérios do Brasil. E eu acho maravilhoso esse povo meio maluco que nem eu, assim, que dá o sangue, suor e lágrima em função do cinema, assim, que não tem muito retorno financeiro, que eu acredito que você não deva ter também, que às vezes paga do seu bolso e não vê esse retorno, mas que faz isso com muito prazer, muito carinho, né, muita dedicação, muito amor, né, porque a gente tem muita gente, infelizmente, no Brasil, que produz memória ou cultura que não faz exatamente por amor, assim, que faz por interesse financeiro, infelizmente. Conheci alguns medalhões, assim, que eu não vou citar nome, porque é indelicado, mas trabalhei com alguns, inclusive, assim, né? E queria agradecer a oportunidade, e se alguém se interessar, conhecer meu trabalho, eu divulgo pelo Facebook, né, na página Memórias Cinematográficas. A gente está pondo todos os links aqui do site. Que é o endereço do site também, .com.br, daí sem acento. Uhum. E é isso, agradecer a oportunidade, a presença, e quando o mundo voltar ao normal... De tomar um café aí. Tomar um café e, quem sabe, aí ir na sexta edição do Santos Film Festival, acompanhar aí de perto. E vou mandar meu livro para ti também, você aguarde aí. Eu vou mandar os meus para você também. Tá bom. Cara, um beijo, obrigado. Foi um prazer, uma aula aí, uma honra te receber. Pessoal, cliquem aqui nos links também, acessem. Obrigado, Diego, valeu. E é isso aí, pessoal. Essa semana do festival não vai ter live aqui, porque a gente vai estar virado na noite tocando o festival. Aí na outra semana eu volto com live aqui no canal, tá bom? Abração, Diego. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau.